Bendito seja o nome do Senhor. Você conhece a oração de São Francisco de Assis? Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amar, servir, ajudar. Estas são marcas de um cristianismo genuíno e prático. Sendo assim, começa agora Além dos Fatos. Oração bonita essa, não é? São Francisco de Assis. Não é muito difícil decorá-la, difícil é vivê-la, hein? Difícil é praticá-la. Mas como é lindo quando você e eu, como cristãos, conseguimos viver estes propósitos tão nobres, esses propósitos tão dignos. Que esta oração seja uma realidade na sua vida, para que você seja feliz e seja bênção para os seus semelhantes. Compartilhando abraços, vou começar com os irmãos queridos da Igreja Adventista de Monte Carmelo, em Guarulhos, São Paulo, com os quais estive no último sábado. Igreja animada, fervorosa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deus abençoe cada dia mais a igreja aí para que siga sendo um ponto de luz para a glória do nome do Senhor. Quero abraçar também o Robert Charles e sua esposa Larissa, que são de Salvador, na Bahia. Também a Fátima Muniz, de Teresina, no Piauí. Augusta Santos Moraes, de Santa Branca, em São Paulo. Eu acho que a Augusta que eu conheci há poucos dias lá em Santa Branca, está se preparando para o batismo. Grande abraço, Augusta. Abraço também para Enir Lopes, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e para a avó Didi, de Santo André, em São Paulo. A avó Didi está aniversariando hoje, parabéns, vovó. Ela está completando apenas 89 aninhos. É uma menina. Deus lhe abençoe, vó Didi, que a graça do Senhor continue contigo. E lembre-se, a senhora tem muito mais futuro do que passado, porque o que Deus tem reservado para os seus filhinhos é a eternidade. Grandes bênçãos do Senhor, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vó Didi, de Santo André, em São Paulo. E você, é claro, que está aí no seu sofá, na sua poltrona, ou talvez na sua cama. Fica esperto aí, cuidado para não dormir, mas muito obrigado, viu? Por você estar aí, por você escolher estar com a Novo Tempo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E eu tenho um presente para você que é nosso querido amigo, Revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse material é um curso bíblico. 16 temas da Bíblia são apresentados aqui numa linguagem fácil, compreensível. Eu não tenho dúvida de que, ao pedir e receber, estudando, você será muito abençoado. Se desejar o nosso presente, é só entrar no nosso blog, no blog do programa Além dos Fatos, como você vê aí na sua tela, preencher o cadastro e em algumas semanas a revista estará em sua casa. Ou então você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial. Nossa equipe querida da Escola Bíblica vai anotar os seus dados e vai enviar a revista de presente para você. E o convite para que você interaja sempre conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então pelo nosso Instagram, e outra opção é o nosso canal no YouTube. Por falar em YouTube, nós estamos agora lá com a programação da Novo Tempo sendo transmitida, na verdade, o dia inteiro, a noite inteira, você pode acompanhar a programação da Novo Tempo pelo YouTube. Mas se você se inscrever em nosso canal, aí sempre que nós colocarmos um novo vídeo, nós vamos
informar você, a fim de que você possa rever e compartilhar com seus amigos. Com a crise política, crise econômica, social que tem vivido o país vizinho nosso, a Venezuela, muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil, especialmente através da fronteira com o estado de Roraima. Isso tem causado muitos transtornos, mas, por outro lado, tem sido uma oportunidade muito bonita de brasileiros demonstrarem solidariedade. Confira a matéria. Aumentou o fluxo migratório para o Brasil de venezuelanos devido à crise política e econômica que a Venezuela passa. Eles chegam em famílias e não têm para onde ir. O governo resolveu realizar um censo federal de venezuelanos que entraram aqui no país pelas fronteiras de Roraima em busca de uma vida melhor. O trajeto chega a ter 200 longos quilômetros, que muitos deles vêm andando mesmo, com pouca bagagem e apenas o que há de mais precioso, a família. Mas para eles que buscam esperança, não há distância nem fronteiras que os façam parar. Desde 2015 você começa a ter um número muito maior de entrada de venezuelanos por conta da crise de abastecimento, né? Hoje você tem um quadro não só da crise política e econômica na Venezuela, mas a crise de abastecimento, motivada obviamente por essas duas crises, acaba afetando demais e você tem um número que eu pude acompanhar desde o início. Esse movimento aumentou demais. Assim. Sem opção de abrigo, os venezuelanos acabam dormindo nas ruas ou se abrigando nas proximidades da rodoviária de Boa Vista. Mas voluntários brasileiros com poucos recursos mostram uma verdadeira lição de solidariedade. Foi o caso de Gabriela e sua pequena filha, que vieram em busca de uma vida mais digna e passaram 3 dias dormindo na rodoviária. Mas mal sabia elas que a ajuda viria de outra Gabriela do lado de cada fronteira. Na realidade, assim, a gente não pode fazer muito, né? Mas o que a gente pode, a gente faz. Aí ali, como eu fechei o restaurante, eles dormem lá, ninguém cobra nada, entendeu? Eles passam o dia e passam a noite lá. Banheiro eles usam lá? Usam lá, eu deixei tudo aberto para eles usarem o banheiro. Você pode mostrar? Posso. Bora lá, Gabriela? Bora, Maria! Vamos, Maria, vai contar aí, né? Mãe e filha dividiram espaço por algum tempo neste restaurante para se abrigar durante a noite com mais alguns colegas venezuelanos refugiados que a garçonete também havia abrigado. Muitos comerciantes e cidadãos estão abrindo as portas de casa ou fazendo marmitex como forma de ajudar os imigrantes. Graças à oportunidade da Gabriela brasileira, algum tempo depois, a Gabriela venezuelana conseguiu emprego em um restaurante, mas atualmente vende extintores de incêndio com seu esposo, que também já está no Brasil. Hoje, além de morar com seu esposo e sua filha, Gabriela trouxe toda a sua família da Venezuela e sonha com dias melhores aqui no Brasil, graças à ajuda de pessoas de bom coração, como o da sua xará brasileira. Essas iniciativas tão bonitas de solidariedade de brasileiros em relação a venezuelanos, essas iniciativas elas estão totalmente em harmonia com a orientação que Deus deu ao seu povo no passado, ao povo de Israel, com relação à maneira como eles deviam tratar os estrangeiros. No livro de Deuteronômio, Deus diz assim que eles deviam amar os estrangeiros, não se esquecendo de que eles tinham sido anteriormente estrangeiros lá no Egito. E dentro desse cuidado, dessa atenção que o povo israelita deveria dar aos estrangeiros, há inclusive uma sugestão de quando, por exemplo, eles fossem ao campo fazer a colheita, eles deveriam passar colhendo tudo, mas se alguma coisa ficasse para trás, não fosse colhida, eles não deveriam voltar segunda vez na colheita, mas eles deveriam deixar o restante para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Preocupação de Deus, de que os seus filhos fossem solidários para com os mais necessitados. Vamos orar para a gente avançar com esse tema. Pai querido, por Tua graça te peço, Senhor, abençoa-nos.
para que Tua palavra venha ao nosso coração e nos motive à ação em prol dos nossos semelhantes. Ajuda-nos, Senhor, a termos um cristianismo real, prático, que vá além da teoria, além das palavras, e seja efetivo para abençoar as pessoas com as quais nós convivemos. Te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Convido você para abrir as Santas Escrituras no Evangelho escrito por Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. No verso 30 está escrito assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Depois de algumas semanas, os apóstolos voltam à presença de Jesus e contam tudo o que eles tinham feito, tudo o que eles haviam ensinado para as pessoas. Se você verificar aqui mesmo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 7, Marcos diz que Jesus havia dividido os seus discípulos em duplas e enviado esses discípulos a fim de que eles saíssem pregando o Evangelho, anunciando a mensagem de arrependimento, abençoando as pessoas. E é por isso que agora, aqui no verso que nós lemos, verso 30, Marcos diz que os apóstolos voltaram. É a primeira e única vez que Marcos se refere aos discípulos de Jesus como apóstolos. Discípulos são seguidores, apóstolos são aqueles que são enviados. Pelo fato deles terem sido enviados para pregar, então Marcos agora os identifica como apóstolos. Eles voltam, contam para Jesus as experiências que eles tiveram, e agora no verso 31. E ele, Jesus, lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Quando os apóstolos voltam dessa forte e intensa atividade missionária, Jesus diz: ok, vamos agora nos reunir num lugar à parte, solitário. Vamos descansar um pouco, afinal de contas, ninguém é de ferro, todo mundo precisa de um descanso. Jesus diz: vamos procurar um lugar solitário, vamos descansar um pouco, porque, como diz o texto aqui, eles não tinham tempo nem para comer. Imagine você, o assédio era muito grande, as pessoas vinham a Jesus, vinham aos apóstolos, buscando ajuda, buscando cura, buscando ensino, buscando orientação, buscando conforto. Por isso que Jesus diz: agora está ok, trabalharam bastante, vamos juntos descansar um pouco. Aí eles entraram num barco sozinhos e seguiram. Só que um detalhe, muitos observaram a direção para onde eles foram, o rumo que eles tomaram quando cruzaram o lago. E aí diz a Bíblia que eles correram por terra e chegaram ao lugar onde o barco parou, onde o barco atracou, antes mesmo de Jesus chegar com os discípulos. Está escrito aqui no verso 34, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus chegou com seus discípulos, lá estava já uma grande multidão. Eles chegaram antes de Jesus e dos apóstolos. E quando Jesus viu aquela multidão, conforme nós lemos, diz assim, que Jesus sentiu compaixão, Jesus se compadeceu daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Em realidade, existiam muitos pastores em Israel, muitos líderes religiosos, mas infelizmente aqueles pastores estavam apacentando-se a si mesmos. O povo estava triste, o povo estava abatido, sem perspectiva, sem orientação, sem esperança. E quando Jesus vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, o Senhor sente compaixão delas. Compaixão é uma emoção profunda, que faz com que você se coloque no lugar do outro, na sua dor, no seu sofrimento. E então você decide ajudar essa pessoa ou estas pessoas que estão sofrendo. A compaixão é uma emoção que inevitavelmente produz uma ação em favor dos outros.
Como que o bom pastor poderia ficar indiferente diante daquelas ovelhas que estavam dispersas, estavam tristes e abatidas, como se não tivessem pastor? Jesus, como bom pastor, sempre amou as ovelhas. O coração de Cristo sempre foi sensível às necessidades dos seus semelhantes. Por isso que diz o texto que Jesus sentiu compaixão e passou então a lhes ensinar muitas coisas. Jesus se empolgou quando viu a quantidade de gente e a vontade daquele povo de ouvir sua palavra, de ouvir sua mensagem. Oh, coisa que anima um pregador, é quando percebe que as pessoas estão com a mente e com o coração abertos para receberem sua pregação. Como é gostoso quando a gente nota que os nossos ouvintes estão com fome, com sede da palavra. Foi isso que Jesus percebeu, as pessoas estavam ansiosas para ouvirem sua pregação. E outra coisa, era muita gente, como diz o texto, uma grande multidão. Oh, quanto mais gente, melhor. Quando eu era garoto, pensava assim que seria bom pregar para pouquinhas pessoas, seria mais fácil e mais animador. Porém, falar para muita gente, aí já seria um desafio muito grande e não seria legal. Mas com o tempo eu descobri que é diferente. Quanto mais gente, melhor. Pois é aí que o fogo desce. Pois é aí que o pregador fica animado. Quando você percebe uma multidão, só que com esse adendo, uma multidão que quer, que deseja, que está ansiosa por ouvir a palavra de Deus. O texto diz que Jesus passou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus fez um longo sermão. Mas olha só a sequência aqui, agora nos versos 35 e 36. Em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus está ali empolgado, pregando para a multidão. A multidão está atenta ao sermão de Cristo, mas aí aparecem os discípulos, porque de fato já estava declinando a tarde. Ou seja, já estava se aproximando o momento do pôr do sol. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, olha, a hora já está avançada. Como que dizendo assim: Senhor, o seu sermão está longo hoje, hein? Senhor, a hora está avançada. Esse lugar aqui, inclusive, é deserto. Nós estamos distantes de uma aldeia, de um povoado. Então, seria interessante o Senhor despedir a multidão. Em outras palavras, seria interessante o Senhor parar com o sermão. Está na hora de parar de pregar, mestre. Porque o lugar é deserto, a hora está avançada. Além do mais, eles disseram: olha, o povo precisa voltar para que em algum lugar eles encontrem o que comprar para comer. Eles estavam dizendo assim: olha, além do mais, o povo está com fome. Talvez os discípulos estivessem até com mais fome do que as pessoas da multidão. Mas o fato é que eles pediram Jesus para parar, porque já era tarde. E aí o que foi que Jesus disse para eles? Está aqui, olha, verso 37. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Jesus disse assim: ok, eles estão com fome, então por que vocês mesmos não dão comida para eles? Sabe quantas pessoas havia ali? Só homens, cerca de 5.000. Então você coloca aí mais umas 5.000 entre mulheres e crianças. Certamente uma multidão de pelo menos 10.000 pessoas. E Jesus diz para os seus discípulos: vocês mesmos deem comida para eles. A ordem de Jesus parecia ser ilógica, não é? Mas nunca se esqueça de uma coisa que é extremamente importante. Todas as ordens de Deus são acompanhadas do poder necessário para executá-las. As impossibilidades humanas são oportunidades de Deus. Jesus sabia muito bem o que estava falando. Jesus sabia bem o que estava ordenando. Os discípulos tiveram uma reação natural e disseram: Senhor, a gente precisaria de muito dinheiro para comprar muito pão. E Jesus disse: e quantos pães vocês têm aí? Então, chequem quantos vocês têm. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, João narrando esse mesmo fato,
ele diz que André foi quem voltou com a resposta, porque André encontrou um rapaz que tinha levado 5 pães e 2 peixes. E André voltou e disse: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes aqui. Jesus disse: ok, então agora vocês organizem a multidão em grupos de 50, 100. Separem as pessoas em grupos assim. E aí Jesus pegou aqueles pães e peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E então Jesus foi partindo os pães e os peixes. Oh, que coisa tremenda, coisa de Deus. Está escrito que, naquele dia, toda a multidão se alimentou com os 5 pães e 2 peixes, multiplicados pelo poder de Deus. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava querendo satisfazer não apenas a necessidade espiritual do povo, mas também sua necessidade física. Porque o genuíno cristianismo, ele vai além de uma pregação a respeito do amor de Deus. O genuíno cristianismo procura atender as pessoas nas suas mais diferentes necessidades, inclusive nas suas necessidades físicas. Eu vi no último revista Novo Tempo, o nosso programa de boas notícias aqui da TV, que os 10 dias de oração, há poucos dias promovidos pela Igreja Adventista, um programa de reavivamento, esses 10 dias de oração, em muitos lugares, foram vividos não só como dias de oração, mas também como dias de ações com o propósito de beneficiar as pessoas mais necessitadas. Ações para ajudar os necessitados, para ajudar o próximo. E eu fiquei vendo essas notícias e pensando, mas quanta sensibilidade, que coisa mais linda. Irmãos que oraram sim nos 10 dias de oração, mas também agiram. Madre Teresa de Calcutá, um dos seus pensamentos diz assim: as mãos que servem são mais sagradas que os lábios que oram. As mãos que servem são mais sagradas que os lábios que oram. Claro que orar é importante, mas não adianta orar se não agir. Aliás, na própria palavra oração já está aí dentro a ação, não é? Oração. É preciso orar, mas também é preciso agir. Pedro pregando a respeito de Jesus para gentios, para estrangeiros, para não judeus. Pedro diz que Jesus ia por todos os lados fazendo bem. Eu leio o verso para você. É Atos capítulo 10, verso 38, está escrito assim: falando de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e Jesus ungido com o poder do Espírito, com o Espírito Santo e com o poder, Jesus ia por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Uma grande indicação de que você e eu estamos ungidos com o Espírito Santo e com poder. Uma grande indicação de que Deus é contigo, de que Deus é comigo, é quando você e eu, por onde nós andamos, nós fazemos o bem. Por toda parte Jesus fazia o bem. Em outras palavras, por onde Jesus ia, Jesus amava as pessoas. E eu estou pensando agora num dia quando pouco antes de morrer, Jesus conversou com seus discípulos e disse assim: vocês devem amar uns aos outros, como eu tenho amado vocês. O que vocês têm visto eu fazer, vocês devem fazer também. Amem-se uns aos outros. E aí Jesus disse: e nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Isto é João capítulo 13, versos 34 e 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Significa dizer que a maior marca de um genuíno cristianismo é o amor. Você nunca está tão perto de Deus do que quando você revela amor ao seu semelhante.
A grande marca de um verdadeiro cristão é a marca do amor. Nada convence mais o mundo de que você e eu andamos com Deus, de que nós estamos ungidos pelo Espírito Santo, do que quando nós revelamos amor ao nosso semelhante. Nosso cristianismo, querido amigo, querida amiga, precisa ser prático. A gente precisa ir além da teoria, além das palavras bonitas, porque olha, um gesto de amor vale mais do que muitas palavras. O desejo de Deus é que você e eu, que nós amemos uns aos outros, que nós amemos a todas as pessoas, e assim nós seremos identificados como discípulos do Senhor Jesus Cristo. As pessoas notarão que de fato nós seguimos Jesus. E por que isso? Porque a grande marca do nosso bendito Salvador, quando andou neste mundo, sempre foi a marca do amor. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo continue agindo na minha vida, para que, sensibilizados pelo amor de Cristo, nós amemos os nossos semelhantes. Que os nossos atos de caridade, de bondade, de solidariedade sejam consequências inevitáveis, porém reais e visíveis, da presença de Deus, do amor de Deus em nosso coração. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de compartilhar aqui Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelas milhares e milhares de pessoas que estão acompanhando essa prece. E eu te peço agora, Senhor, Tua bênção para cada um desses Teus filhos, onde eles estiverem, Senhor. Que o Teu amor possa estar no coração deles, em nosso coração. Que o Teu amor nos ajude a vencermos o orgulho, a vaidade, o materialismo, a ganância, o egoísmo. Que o amor de Cristo nos transforme, para que ao Te amarmos sobre todas as coisas, nós também amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Mantenha com você o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, a gente se encontra. Tchau.